Uma semana do governo de Donald Trump, né? A gente acompanhou na semana passada a posse de Donald Trump com a esperança aqui da população dos Estados Unidos que a situação vai melhorar, principalmente na economia, né? O fim das guerras, a gente acompanhou nas últimas horas a situação ali no Oriente Médio, felizmente, com mais reféns sendo libertados dos dois lados, né? Tanto do Hamas quanto de Israel. Mas o que está pegando nas últimas horas, sem dúvida nenhuma, é a questão da deportação em massa prometida por Donald Trump, que nesse fim de semana teve ali uma pendenga envolvendo o governo da Colômbia. Nas últimas horas a gente acompanhou idas e vindas depois que o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, disse que não queria mais receber de volta os colombianos deportados aqui dos Estados Unidos. Aí o Trump foi e colocou nas redes sociais dele, não quer mais? Então a gente vai aumentar os produtos, a taxação dos produtos colombianos em 25% e não vamos mais pedir nenhum visto para qualquer colombiano que queira vir aqui para os Estados Unidos. Essa foi a retaliação por parte do governo americano. Imediatamente, o Petro deu uma recueta, acabou voltando atrás, dizendo, olha, a gente aceitou, a gente conversou melhor e tal, vamos aceitar de volta os colombianos deportados dos Estados Unidos. Essa deve ser uma prática adotada a partir de agora por qualquer país que não queira de volta os seus compatriotas deportados aqui dos Estados Unidos. O país vive a maior crise migratória da história e o Trump foi colocado no poder pela maioria da população americana, voto legítimo, democracia, e os americanos pediram que essa deportação em massa seja realizada. Só que ainda não começou, digamos assim, em 100% a operação do Donald Trump. Ele está reclamando, inclusive, que os números até agora oficiais são números parecidos de deportados da gestão anterior de Joe Biden. E a gente acompanhou no Brasil também uma grita nas últimas horas, digamos que tardia, né? Por que tardia? Porque a gente viu o que aconteceu com um voo que saiu aqui dos Estados Unidos, Tennessee, pousou no Panamá primeiro, depois teve problemas técnicos, pousou de novo em Manaus. E ali o governo brasileiro mandou a ministra, muita gente indignada, reclamando de agressões que os compatriotas, que os deportados tinham sofrido, do pessoal estar algemado e coisa e tal. Mas exatamente o que tem acontecido nos últimos anos envolvendo deportados que saem aqui dos Estados Unidos. Há uma determinação, não do governo atual do Donald Trump, uma determinação lá atrás do primeiro governo Trump, que a polícia, né, a política de segurança aqui dos Estados Unidos utilizou durante todos os 4 anos do governo Biden, que é de você colocar algemas nos deportados. Nem são todos, mas boa parte deles sai daqui algemado, não só para o Brasil, para uma série de países. Mas aí muita gente reclamou. A gente tem uma imagem, inclusive, separada, a nossa Robertinha, no esforço jornalístico, foi atrás de uma imagem que a gente pode colocar no ar, de um avião durante o meio do governo de Joe Biden, levando brasileiros, e os brasileiros estão ali todos acorrentados. Então não houve nenhuma mudança nessa política do dia da semana passada para agora. É simplesmente uma política de Estado americano que se repete. Aliás, o Michel Temer tentou negociar lá atrás, quando foi presidente, para evitar esse tipo de situação. O governo americano disse que não, que era uma política do governo americano, e ponto final. Então, chama a atenção porque agora, no primeiro voo, digamos assim, da gestão do Trump, mas era um voo já programado lá atrás pelo Joe Biden, o governo Lula, o governo brasileiro ficou indignado, porque não mudou absolutamente nada do que acontecia há uma semana, há um mês, há 6 meses. Se era para ter essa indignação toda, e acho que em alguns casos se justifica, né? Você tem agressões ali que são desnecessárias, formas de agir que podem ser evitadas, mas já deveria ter começado durante o governo do Biden, até porque tem uma aliança ideológica entre Biden e Lula e tal, e agora tudo fica mais complicado durante a gestão do Trump, que tem, desde o começo, a ideia de deportar mais gente. Então, é muito curioso essa situação, que parece que agora o Brasil acordou por uma situação que se repete há anos, envolvendo a deportação de brasileiros, né, que tentam uma vida melhor por aqui. Alguns cometem crimes e, teoricamente, podem ir algemados, outros não cometem crime nenhum, né? Os caras tentam tocar a vida aqui, mas estão numa situação irregular e acabam sendo deportados para o Brasil.
Inclusive, para atestar essa situação, nossa reportagem em Curitiba, né, a Lorena Pelanda, nesse final de semana, eu pedi para o pessoal entrevistar pessoas que foram no último voo, digamos assim, da gestão do governo Joe Biden. Esse voo saiu aqui dos Estados Unidos no último dia 9 de janeiro e chegou no Brasil no último dia 10 de janeiro. A Lorena entrevistou uma brasileira que estava a bordo desse voo e conta um pouco dos detalhes, para mostrar que, aparentemente, não mudou nada, né? Uma semana depois que o Trump assumiu o poder. Conta pra gente, Lorena, bom dia para você. Ótimo dia a você, Barão, a todos. Uma das passageiras agora está em Cascavel, na região oeste do Paraná, e conta que teve que voltar para casa só com a roupa do corpo e com as pernas algemadas. Roseni Fontoura viveu há quase 3 anos e meio no país e foi expulsa nos Estados Unidos no dia 9 de janeiro, chegou ao Brasil no dia 10 e ao lado da filha de 7 anos, ela foi deportada quando foi chamada para se apresentar no país para atualização de endereço, já que tinha se mudado para Filadélfia para trabalhar em um frigorífico de peixe. Assustada, ela voltou ao Brasil com muito medo e com uma espécie de tornozeleira. No mesmo avião com 100 pessoas, ela conta que muitos homens também estavam algemados. Foi muita humilhação, né? Do tempo todo, eles rindo da minha cara lá no aeroporto. Eu não podia afastar o pé hora nenhuma, que eles falavam que eu não podia, que eu tinha que ficar o tempo todo perto deles, como se eu fosse bandido, me tratando como se eu fosse um lixo, né? Coisa que eles não me fizeram, me algemaram, mas colocaram a tornozeleira no meu pé, pra ficar me vigiando o tempo todo. Aí na hora que chegou lá no aeroporto dos deportados, eles cortaram a tornozeleira pra mim entrar no avião. Eu chorava muito, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Tinha muita gente. Lá atrás tinha uns homens solteiros que veio algemados. E aí veio na frente as famílias que eles deportaram, que não foi algemados, entendeu? Roseni cruzou a fronteira entre o México e Estados Unidos e buscava a legalização com a ajuda de um advogado. Ela tinha autorização para permanecer no país até 2027. A brasileira reclama que não teve tempo de se defender e que voltou ao Brasil somente com a roupa do corpo. Ficou o carro, ficou minhas coisas, porque meus pertences, eles me deportaram só com a roupa do corpo. O meu sentimento é de muita tristeza. Tem dia que eu fico mal, tem dia que eu tento reerguer a cabeça, mas tem dia que me dá um baixo astral, porque eu fico muito triste, que eu deixei tudo pra trás, né? Não é fácil, não. Eu não tava com planos de vir agora, né? Atualmente, ela está na casa de familiares em Cascavel e deve retornar em breve para a cidade que nasceu, em Buritis, em Rondônia. Até agora, ela afirma que não teve nenhum apoio do governo brasileiro. Obrigado, Lorena. Esse relato da Lorena, né, com a Roseni, uma deportada do Brasil durante o governo Biden, é importante para mostrar que a situação não é de agora, não é o Trump e as coisas mudaram. Não, isso já vem de um bom tempo. O governo brasileiro, se agora mostra essa indignação toda, fazendo reunião de emergência, emitindo nota com Itamaraty, poderia ter feito isso antes, poderia ter feito isso durante toda a gestão de Joe Biden, e com quem aparentemente Lula teria um diálogo maior. Agora, soa muito como propaganda, até porque uma das missões colocadas pela população para o Trump é a deportação em massa. Então, é bem possível que a gente veja um número maior, não só de brasileiros, mas como outros estrangeiros sendo deportados daqui. Enfim, é uma situação dramática para muitas pessoas que vêm para cá tentar uma vida melhor, se submetem a situações terríveis para conseguir cruzar a fronteira, e o sentimento aqui é de cada vez mais medo, cada vez de que essa política agora do Trump, né, mas insisto, que está mudando muito pouco do que a gente viu durante o governo Biden, mas talvez aumente. A ideia do Trump é aumentar. Então há um sentimento de receio, há um sentimento de medo de pessoas que tentaram de alguma forma reconstruir a vida aqui nos Estados Unidos, mas o governo brasileiro já deveria ter mostrado toda essa indignação, todo esse repúdio, toda essa situação do voo de Manaus, que teve problemas e tal, antes, porque essa realidade da deportação não é nova para muitos brasileiros que tentaram viver o sonho americano, e esse sonho acabou sendo parado no meio com um pesadelo.